Hoje, Padre Ari. Ari João. Ari por quê? Porque o meu pai, quando jogava futebol, tinha um amigo que era muito bom de bola. Ele falou assim: o primeiro filho, homem que eu vou ter, vai ser nome Ari, para homenagear aquele craque da bola. E João, por causa do meu avô, João Rocos Hertal. Então, Ari João Hertal. Eu sou o filho mais velho de 5 irmãos. Nós nascemos em São Miguel do Reuno, que é um vilarejo de Boa Vista do Buricá, que hoje pertence à Nova Candelária. Fica no noroeste do Rio Grande do Sul. E ali nós nos criamos até os... Eu tinha acho que 8, 9 anos. Quando na metade do ano, o pai decidiu ir morar para a cidade. Porque na época o pai trabalhava com serraria, com marcenaria. Então, ele precisava ir para a cidade todo dia. Então, todo aquele serviço de banco com comércio e tal, isso facilitou muito a vida, não só do pai, mas também de toda a família. Só que nós éramos assim meio bicho do mato, então tinha um medo danado. É uma cidadezinha de hoje 6 mil habitantes, mas sempre vivíamos na roça. Então, brincando na estrada, era escola, colégio e brincar. Quer dizer, ir para a cidade, ir para uma coisa maior, isso não entrava na nossa cabeça. Então eu falei: pai, vocês podem ir, mas eu vou ficar na casa do vô. Quer dizer, era um medo danado. E também os amigos ali, desde os 7, 8 anos, era futebol todo dia, saía depois do almoço, ia brincar e voltava de noite. Quer dizer, perder essa segurança, então isso era tremendo. E uma coisa que a mãe de vez em quando lembra nas férias, ela dizia assim: mas você antes de jogar bola, você rezava a missa. Eu falei: como, mãe? Às vezes eu não me recordava disso. Daí ela dizia: não, você colocava um lençol branco aos 5, 6 anos de idade, pegava umas bolachinhas Maria e rezava a missa com os teus amiguinhos. E, de fato, isso, quando ela me contou isso a primeira vez, eu comecei a fazer essa memória. Então, com os meus amigos, que eram vizinhos de frente, com os meus irmãos, eu presidia a missa. Meus irmãos, um era coroinha, ajudava lá e tal. Então, era sempre uma meia hora de reza, no porão da casa. Isso aos 6, 7 aninhos. Então, isso acho que é uma sementinha que Deus já estava semeando, sem saber o que ia dar isso. Mas eu nunca dei muita importância para isso. E quando fomos para a cidade, eu estava no 3º ano, e quando cheguei no 5º ano, e logo fiz amizade lá na cidade e tal, comecei a jogar bola com meus amigos, acho que o nome que o pai deu ajudou, então sempre era interessante, bom de bola, modéstia à parte, jogava bem. Então era do time da escola, era do time da cidade, fazíamos campeonatos fora. E um dia depois da aula, isso no 5º ano, meus amigos falaram assim: vamos lá na sacristia, vamos lá na casa do padre, vamos dar um nome, ano que vem vamos para o seminário. Isso o Alexandre falou, o Paulinho falou, o Fernando, quer dizer, meus amigos da bola. Eu fui para casa caminhando, pensei: meu Deus, meus amigos agora vão tudo para o seminário. Eu cheguei em casa, não duvidei. Cheguei no pai, o pai estava deitado debaixo de um caminhão, ele tinha um truque, ele estava, na época tinha olaria também, estava com uma carga para entregar tijolo. Estava ali debaixo consertando. Daí eu me joguei debaixo do caminhão e falei: pai, eu posso ir para o seminário? Ele só virou, olhou e disse: fala com a mãe. Aí eu fui para dentro de casa com medo, né? Pensei: será que ela vai deixar? Pelo pai já está autorizado. Cheguei em casa, daí eu falei: mãe, eu posso ir para o seminário? Ela falou: sério, tu quer ir para o seminário? Eu falei: sim. Outro dia ela começou a fazer o enxoval. Quer dizer, então foi assim. Quer dizer, não teve Mas também na época eu era do coralzinho de igreja, era coroinha, era também num grupo de dança de CTG, puxava a frente nos bailão, isso aos 10, 11 anos. Então então um pouco assim foi esse chamado, esse começo. E não só eu, mas o meu irmão, o segundo, ele também quis ir para o seminário. Só que quando faltavam, acho que 2 ou 3 meses, ele disse: não, eu não vou porque tinha uma namoradinha já. Aí ele desistiu. Mas anos depois, o meu irmão mais novo, ele foi para o seminário também. Então ele ficou até o ensino médio. E um dia ele estava lá numas crises e tal, porque era em Curitiba. Aí fim de semana era o dia de nós sempre ligar pro pai e pra mãe. Tinha um orelhão lá do tempo do orelhão ainda.
tinha umas fichinhas lá, nós usava. Aí, num domingo, daí eu falei, mãe, o Jair tá meio triste, ele vai embora, ele vai para casa. Aí depois ele chegou para mim, eu nem decidi ainda. Eu falei, mas agora eu já decidi. Tadinho, ele estava assim um mês, chorando pelos cantos, miando, saudade do pai e da mãe. Eu conversava com ele, escutava, mas foi uma decisão boa que ele tomou. Então, o começo da infância, o começo desse chamado vocacional foi assim, mas sem saber muito o que ia dar, sem saber muito o que é vida religiosa, aliás, nada. Só sabia que em Cristumal tinha um seminário que ficava a 30 quilômetros da nossa cidade. Então, é uma cidade muito vocacional. Boa Vista tem mais de 50 padres, tem mais de 50 irmãs religiosas, por exemplo. Então, era assim muito normal, quase que cada família ter um ou dois, que pelo menos passou pelo seminário. Então, o começo foi um pouco assim. Teve uma importância, sim, fundamental, sobretudo por parte da mãe, porque o sonho da mãe era ser irmã, era ser religiosa. E quando a mãe disse para o vô que ela gostaria de ir para o convento, o vô disse, não, tu não vai para o convento porque eu preciso que tu cuide de mim. Porque a mãe sabia aplicar a injeção. Então o vô ele tinha umas doenças assim, bastante fortes e tal, e a mãe cuidou assim do vô até depois de casada também. Então era um zelo muito grande. Então era um sonho da mãe, o convento. As irmãs lá de Boa Vista, Buricado, na cidade, tinha um colégio das irmãs e elas sempre estavam atrás dela, porque era uma mulher inteligente, devota, bonita, era costureira de mão cheia, quer dizer, muitos talentos a mãe tinha. Mas a mãe disse não e ficou. Mas nós, desde pequenininhos, a missa dominical, ou como morávamos no interior, morávamos na roça, mas não tinha missa todo fim de semana. Mas quando não era missa, tinha o culto, tinha a celebração, ou tinha o terço. Então, era o pai e a mãe, aquela carreira de 4 filhos, porque a minha irmã nasceu depois, lá na cidade, mas ali no interior eram uns 4, era uma escadinha. Porque hoje eu tenho 53, meu outro mano tem 52, minha irmã 51, meu mano 50. Então, começaram a trabalhar e não pararam. E além de nós 4 filhos, morava junto com o pai e a mãe, que eram funcionários da serraria, mais 4 empregados da serraria. Então imagina a correria da mãe para dar conta disso tudo. Mas tinha uma cuidadora também que ajudava. Quer dizer, que ajudava a dar banho, ajudava na limpeza, na alimentação, na faxina, porque senão a mãe endoidava. Então esse testemunho de fé, de oração do pai e da mãe para nós foi, assim, muito importante. Então, um dia a mãe, às vezes, ela conta umas historinhas que, durante a missa, a mãe disse que deu um dinheirinho para colocar na coleta. Daí eu teria dito assim, mas mãe, isso aqui eu posso comprar um pirulito depois lá no bolicho? Daí a mãe disse, não, mas depois da missa o pai vai dar outro. Aí disse que falei meio alto, deu uma gargalhada assim na missa toda, eu preocupado com o pirulito. E a mãe queria que desse de oferta na coleta da missa. Mas era uma coisa assim que a gente foi aprendendo desde pequenininho. O ir para a igreja, o estar na catequese, se envolver na liturgia. Então, sem entender muito bem, mas caminhávamos nos rastros do pai e da mãe. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Ainda bem que não escolhi, porque hoje eu tenho 5 cirurgias do joelho, 6 parafusos no joelho, artrose que está me matando no joelho. Então, graças a Deus, porque lá quando fomos morar para a cidade também, lá eu participava de um time de futebol de salão, de infantil, e também tinha de vez em quando aquelas seleções, porque lá no Rio Grande ou é colorado ou é gremista. Então na minha cidade vinha tanto o pessoal fazer seleção, recrutar gurizada para o Inter como para o Grêmio. Então quando veio a turma do Grêmio lá, rapaz, era um fervo na cidade. Porque nós jogávamos lá no campo quase que todo dia. Ia lá bater bola, correr 1 hora, 2 horas. E ali, quer dizer, não é que eu passei na seleção, mas quando teve aquele momento lá, era o momento de decidir de ir para o seminário também. Então, mas sempre estava na minha cuca assim aquele sonho de eu vou jogar no Grêmio, quer dizer, já mirava alto.
Então, depois no seminário, com o tempo, aos poucos, isso foi sendo substituído. Quando comecei a compreender que poderia ser padre religioso e jogar bola, mas se eu fosse escolher jogar bola, não poderia ser padre. Então, quer dizer, era um pouco de crise no começo de tomar essas decisões, mas era um sonho de criança ser jogador de futebol. Sim, em cada etapa do seminário, eu tinha sempre alguém assim como, olha, se um dia eu for o padre, eu quero ser parecido com esse daí. Por exemplo, em Criciúma, quando entrei lá em 85, isso há 40 anos, imagina, isso é uma vida. E lá tínhamos o Padre Geraldo, o Padre Galdino, mas o Padre Galdino, de um modo especial, inclusive ele é meu tio-avô, ele é primo da minha avó, então ele era um padre, esse professor de matemática, e era um pau para toda obra, um factotum. E ele era assim um modelo de oração, um modelo de simplicidade, de coerência na vida. E assim, em cada seminário, em Curitiba, depois lá tínhamos o Padre Herculano, um homem muito santo, um homem de uma espiritualidade, de uma fé, onde eu aprendi a ter uma vida um pouco mais regrada, uma vida de oração, coisa que até então não passava muito na cabeça, porque no seminário tínhamos uma rotina. Acorda às 6 horas, vai para a capela, toma café, vai para a sala de aula, almoça, limpeza da casa, de tarde 1 hora de trabalho, 1 hora de esporte, depois estudo e depois no final da tarde, se de manhã tinha adoração, à tarde era missa, quer dizer, à noite janta, mais um pouco de estudo e cama. Quer dizer, essa era um pouco a rotina do seminário. Quer dizer, mas aos poucos fui vendo também a importância de uma vida de oração, de uma vida mais intensa, do terço. E assim, o Padre Herculano me ensinou muito isso. Depois no postulantado, no noviciado, também na filosofia, no meu estágio lá no seminário da Terra Boa, na teologia. Então sempre tinha algum padre, um religioso que assim dizia, um dia eu quero chegar um pouco perto disso. Agora o que mais me marcou foi no noviciado, porque meu orientador espiritual lá era o Padre Aloysio Beng, que hoje está num processo de beatificação. Então todo dia 17 hoje tem missas votivas dedicadas ao Padre Aloysio, lá em Nereu Ramos. E um dia eu cheguei para ele e falei, Padre Aloysio, eu não entendo uma coisa, já estou no seminário há tanto tempo, agora no noviciado, que é um ano mais de compreender um pouco esse mistério do nosso carisma, conhecer Padre Deon, mas quanto mais eu rezo, parece que mais em dúvida eu fico, não sei se é isso que eu quero, se é ser padre, se é ser religioso, ou se é sair. Aí ele disse assim, muito simples, a vida de oração é assim, um dia tu sobe 2 degraus, outro dia tu desce 1, outro dia tu sobe 3, depois você desce 4. É importante esse movimento, importante é não ficar parado. Enquanto você estiver nesse movimento, nessa busca, ou fazendo esse milhão de perguntas, é um sinal de que Deus está te chamando. O dia que você estiver muito tranquilo, muito sereno, cuidado, que vai estar na mão do capeta ou do diabinho. Quer dizer, então isso me marcou muito. Quer dizer, estar nesse movimento, então essa busca constante, nos tempos de crise, nos momentos de dúvida, nunca deixava de buscar, nunca deixava de ter essa vida de oração. E até hoje, sempre me vem a palavra deste senhorzinho, Padre Aloysio Beng. Quer dizer, minha pergunta sempre era, afinal de contas, qual é o projeto que Deus tem para mim? Qual é o sonho de Deus? Porque quando a gente fala de vocação, fala de chamada, a gente sempre fala, a iniciativa é de Deus, a resposta é nossa. A adesão é do homem e da mulher. Quer dizer, isso sempre me perseguiu. Até o último ano de teologia, depois o diaconato. O diaconato é sempre no começo do ano para nós, 4º ano de teologia. E chega no final do ano, cara, é agora ou pula fora. Quer dizer, uma hora eu tive que tomar uma decisão, falou, não, agora eu vou mesmo com as minhas dúvidas. Porque se eu cheguei até aqui, 18 anos de seminário, quer dizer, Deus está me chamando. É eu que ainda não pulei na barca com as 2 patas, com os 2 pés. Quer dizer, estava sempre aqui, dentro, um pouco fora, é isso, não é isso. Quer dizer, mas ali quando eu tomei essa decisão, eu falei, agora eu vou e vou com tudo. E vou deixar Deus conduzir essa história, essa vida, porque até então, quer dizer, eu sempre fui assim muito de ter as coisas na mão, de ser controlador.
E por isso até, mesmo depois como padre, como religioso, às vezes eu andei me arrebentando por causa disso, querendo controlar tudo e todos. Quer dizer, não, tem algo que Deus está conduzindo, que o Espírito Santo está conduzindo. Então, começar a confiar mais nessa graça, nessa presença, nesse alguém que está do meu lado, que está comigo, que é dono dessa vocação. E quanto mais eu fui me abandonando ou confiando nessa presença, menos eu fui sofrendo com isso também. Quer dizer, então foi bonito Claro, foi dolorido, é um processo que te faz desconstruir, para te construir um homem um pouco mais com fé, com discernimento, alguém que vive também na graça, mas foi dolorido fazer essa transição. Tanto que o primeiro ano de padre, depois de 18 anos de seminário, o padre me chama para ser formador. Falei, meu Deus, de novo seminário? E foi justamente em Brusque, na filosofia. E lá era um tempo de transição na nossa província. Eram os religiosos que estavam fazendo filosofia, passando por uma transição para aqueles que estavam fazendo filosofia, como é que era? Era depois do postulantado e iam direto para a filosofia. Então não tinham votos ainda. Os votos começaram depois da filosofia, postulantado e noviciado. Então foi um tempo de transição. E na Casa Deon, que é uma casa de retiros, estavam ali 110 seminaristas. Estávamos em 3 formadores, pensa. Então era assim, orientação, atendimento o dia todo. Chegando no final do ano, eu falei, padre, se puder me transfere para uma outra missão, porque essa aqui está puxada. E daí me transfiro para ser pároco em Botuverá. E foi uma experiência linda. E ali tive uma experiência pela primeira vez em morar sozinho. 3 anos. Fazia vida comunitária fraterna com os padres de Brusque, que dava 20 quilômetros dali. Então foi uma experiência um pouco solitária, mas que aprendi a me virar também. Então uma vez por mês vinha um padre para me ajudar, era uma paróquia de 12 comunidades, uma distância considerável, tinha comunidades 45, 50 quilômetros. Então ali eu andava que não doido, padre novo, vassoura nova, mas foi uma experiência boa. E depois dali fui para Brusque, fui pároco ali 2007 até 2011. E durante esse período de ser pároco em Brusque, eu fiz um MBA executivo em gestão empresarial, 2009 e 2010, na escola ESIC. ESIC é uma escola superior de engenheiros comerciais, é o nome em espanhol, ou seja, é uma escola de negócios, que é da nossa congregação, que nasceu na Espanha, em Madrid, e veio para o Brasil em 2001, até então 2009 ela veio para Brusque. Eu fui da primeira turma de pós-graduação desse MBA em Brusque. Ali eu montei com o padre Cláudio, na época batíamos na porta dos diretores de RH das empresas, com os donos das empresas, para trazer e montar esse primeiro turma de pós-graduação. Começamos em 31, foram 2 anos, são 600 horas, e terminamos a MBA com 30. Um saiu porque foi transferido para outra cidade, então foi um curso muito bom. E quando eu terminei esse MBA lá, o superior provincial disse, olha, eu preciso de um padre para assumir a escola de negócios lá em Curitiba. Você parece que tem jeito para essas coisas. Aí em 2012 fui morar em Madrid, na Espanha. Como diz o espanhol, para sentir o cheiro, para aprender como é que se faz isso. E ali eu fiquei durante meio ano, andando em todos os departamentos administrativos, acadêmicos da universidade, da ESIC. E na metade do ano 2012 eu fui transferido para Curitiba, quando eu assumi a instituição lá. Então, de 2001 até 2012, metade do ano, o diretor-geral lá sempre era um espanhol. E de 2012, metade do ano, até 2023, eu assumi a direção geral lá. Então, foi uma outra reviravolta, foi uma outra desconstrução. Tu sair do teu país, largar teu povo, teus amigos, né, a tua segurança, e morar numa cultura totalmente distinta, ainda mais europeia, esse mundo dos negócios, então é muito mais gritante. Então tive que me desconstruir mais uma vez. Tudo aquilo que eu achava que eu sabia, que eu conhecia, eu falei, mas olha, sabe nada. Então foi interessante isso.
E nesse tempo que eu passei lá em Curitiba, também tive uma experiência bonita em 2015, quando foi uma das maiores crises econômicas do país. Quer dizer, ali estávamos fazendo uma reforma de ampliação de toda a área física da ESIC em Curitiba. E ali nós tínhamos locado espaço, salas de aula para o SESI de manhã e para o Senai à tarde. Então tínhamos uns 500 alunos lá dentro. E foi feito um investimento de 7 milhões de reais. E na metade do ano, naquele ano, que foi uma crise muito forte, o SESI e o Senai retiraram ou descontinuaram o contrato para o ano seguinte. Aí ficou aquela pergunta, e agora, Padre? Foi feito esse investimento de 7 milhões, quem vai pagar essa conta? E daí eu corri atrás de colégios tipo a PUC, porque a PUC tem o Colégio dos Maristas. O Bom Jesus, que é uma grande escola de negócios, tem o colégio a FAI, quer dizer, tem o Colégio do Bom Jesus. Fui atrás do Positivo, que também tem o Colégio Positivo, para ver se eles queriam locar espaço durante o dia, para rentabilizar aquilo. Mas ninguém quis. Aí o que eu fiz? Chamei o padre Nestor, que na época trabalhava comigo, criamos um projeto, começamos um colégio do zero, para autorizar, para credenciar o colégio ESIC. Na época era ESIC, não se falava de colégio. Na Europa, ou onde é que eles estão, nos Estados Unidos, na Ásia, hoje na China, estão em vários países. Então, eu precisava convencer os espanhóis também de criar um colégio dentro da ESIC. Eles falaram, não, ESIC não trabalha com colégio. Quando eles vieram para o Brasil, eu levei eles para a FAI mostrar o colégio. Fui para a PUC mostrar o Colégio dos Maristas. Aí eles entenderam que no Brasil também as escolas de negócio tinham também colégios. Aí eles autorizaram. Aí começamos todo um processo. Em meio ano, foi para o Ministério da Educação, foi para a Secretaria de Educação do Estado. Isso foi final do ano, chegando dezembro, janeiro, época de matrícula, que na verdade começa na metade do ano anterior já. E daí cheguei para o secretário do Estado e falei assim, nós vamos ganhar autorização para começar no ano 2016? Aí ela falou, vocês não vão ganhar porque não tem tempo hábil para essa autorização. Mas começa. Aí começamos. Começamos com reunião de pais, com 2 pais, com 5 pais, com 10 pais. Aí, em final de janeiro, eu tomei a decisão, falei, vamos começar. Tínhamos 40 alunos. Quando apareceu essa oportunidade, porque o perfil dos alunos da ESIC, que são da área administrativa, gestão comercial, gestão de negócios, masters, MBAs, é uma galera que estudava tudo de noite e durante o dia trabalhava. Então, todo aquele espaço de 8 mil metros quadrados ocioso, isso me incomodava muito. Então, foi um acerto muito grande começar aquele colégio. Então, começou com 40 alunos, mas hoje tem quase 800 alunos. E o que mantém hoje, de fato, a vida financeira e econômica da ESIC lá em Curitiba é o colégio. Fruto de um trabalho, assim, muito intenso, pelo menos nos primeiros anos. Porque alguns padres falavam assim, você vai começar um colégio e se der errado? A turma da torcida do contra sempre está ali, né? Os urubu em cima da cerca, esperando a carniça para comer. Quer dizer, mas eu não me entreguei. Então ali eu fui atrás de um bom coordenador de ensino para essa área, porque começamos com o ensino médio. Então fui atrás do Colégio Militar de Curitiba, que são os bambambam lá em Curitiba. Peguei um coronel da reserva e junto com esse coronel, professores todos da reserva do Colégio Militar de Curitiba. Então foi um bem bolado do Colégio Militar de Curitiba, junto com a espiritualidade deoniana, junto com aquilo que a ESIC tinha como expertise no mundo do ensino e com o Colégio São Luís de Brusque, que é um colégio de 120 anos. Então foi feito um pacote bem interessante e os pais adoraram. Então começou assim e hoje está indo muito bem, graças a Deus. E depois de lá, quando o provincial pediu para fazer o processo de sucessão, aí entrou um leigo, não mais um religioso na gestão, e daí eu fiquei de julho de 2023 até o final do ano, fiz uma experiência nos Estados Unidos. Fui morar lá em Milwaukee, em Alice Corres, que tem a nossa casa de teologia, uma casa de cultura americana, também de idioma. Pude fazer uma imersão lá, fiquei até o final de 23. Quando voltei para o Brasil, aí em 24 fui transferido aqui para a Catedral. E desde fevereiro desse ano,
estou aqui com o pároco. Olha, as grandes alegrias, uma delas é a vida comunitária nossa, a vida fraterna nossa. Porque Padre Deon sempre diz, um religioso nunca mora sozinho. Pelo menos em 2, o ideal em 3. Quer dizer, então, isso eu percebo um dos grandes ganhos da vida religiosa, olhando para a vida diocesana. Quer dizer, como vocação sacerdotal, claro, é a mesma coisa. Agora, como religioso, nós ganhamos um pouco, percebo eu, pela convivência. Porque ali nós nunca estamos sozinhos. Porque ali você, mesmo quando o dia é ruim, quando tu está de saco cheio, quer dizer, tem pelo menos alguém para brigar. O diocesano já não tem isso. Quer dizer, mas temos uma vida de oração, temos uma vida fraterna, o momento do chimarrão, de poder planejar pastoral, as atividades, tem os momentos da província, de formação, de retiro, uma mobilidade bonita que nós temos na congregação, então isso é uma alegria boa também. Das várias missões que você pode trabalhar, por exemplo, eu trabalhei na formação, trabalhei na pastoral paroquial, trabalhei na pastoral de ensino, podemos e temos a oportunidade de fazer missões aonde? Na Ásia, na África, na América do Norte, aqui na América do Sul, então essa possibilidade de estar em um dos 45 países onde está a congregação hoje é uma maravilha. Agora, ao mesmo tempo, a vida fraterna também ela é desafiadora, porque você ali é questionado, você ali é interrogado, ali as pessoas de fato te conhecem. Então, quando tu pisa dentro de casa, tu é tratado não como o padre ali, ou não como o diretor, não como o pároco, mas como um membro da comunidade, um membro da família, onde eles conhecem teus pontos fracos, sabem das tuas limitações, e ali às vezes acontecem confrontos, acontecem discussões. Então, ao mesmo tempo que é uma maravilha, é também um lugar onde você é às vezes triturado, mas onde você te torna mais gente também. Olha, eu diria, não tenha medo. Não tenha medo de fazer a experiência, porque o bonito da vida é fazer a experiência. Porque às vezes a gente vive daquilo que escuta da experiência que alguém fez. E a gente às vezes fica com medo, mas será que eu vou dar conta? Largar o pai e a mãe, largar minha segurança, ou largar o meu emprego, largar o meu status que eu consegui, largar o salário às vezes que é bom, que é interessante, para ir para o seminário. Quer dizer, mas vale a pena fazer a experiência. Uma vez que a gente faz a experiência, a gente pode discernir ou tomar uma decisão mais qualificada. Então, eu diria, não tenha medo. Se você sente o ardume da provocação de Deus de fazer experiência em um seminário, uma vida religiosa, vai, faça. Nem que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso te torna um ser humano melhor. Olha, em primeiro lugar, eu sou muito grato à província que me confiou o trabalho aqui na Catedral. Também sou muito grato a Dom Adalberto pela confiança que ele tem em mim, porque eu sei que aqui nós estamos num momento de transição e porque a Catedral ela é a menina dos olhos de um bispo, e o bispo, eu fui muito claro com ele também, até poucos dias atrás, falei, bispo, eu sei que no momento em que o senhor tiver um diocesano, tiver padres, você vai colocar alguém aqui, então a Catedral está à disposição, a província também sabe disso. Em qualquer momento que isso for necessário, nós como religiosos pegamos nossa malinha e nossa mochila e vamos embora, assim como Carla Cutis na sua adolescência e juventude fez. Dizer isso, estou aqui como passagem, fazendo transições e temos muito trabalho para fazer, também na evangelização. Então tem várias experiências lindas acontecendo aqui na Catedral. Está sendo um tempo bonito. Enquanto durar, Deus me conceda saúde para estar aqui. Deus abençoe e abençoe quem vai assistir esse vídeo futuramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.